Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? Era uma madrugada fria de junho e eu dirigia pela BR-116, atravessando o Paraná. Meu destino era Porto Alegre, transportando uma carga de grãos. O rádio tocava uma música sertaneja antiga e a estrada estava praticamente deserta. O cansaço já começava a pesar, minhas pálpebras estavam ficando pesadas. Eu sabia que precisava parar, mas não havia postos de gasolina por perto. Liguei o ar gelado no rosto e dei umas tapas na cara para me manter acordado. Foi então que o vi. No acostamento, um homem caminhava sozinho pela beira da estrada. Ele vestia uma jaqueta escura e calça jeans, segurando uma sacola plástica na mão. O jeito como ele andava, lento, arrastado, me deu um arrepio, mas tentei ignorar. Quando passei por ele, o homem levantou a mão e fez sinal de carona. Nunca pego carona na estrada, não confio. Mas havia algo nele que me fez hesitar. Talvez fosse a expressão no rosto. Um olhar perdido, como se estivesse fora do lugar. Depois de alguns segundos de dúvida, pisei no freio. O homem correu até a porta do passageiro e abriu sem cerimônia. Subiu, jogou a sacola entre os pés e fechou a porta com um baque seco. "Obrigado, amigo", disse ele com a voz rouca. "Meu nome é Jonas, tô indo para Curitiba." Eu apenas assenti e voltei a dirigir. O silêncio na cabine era estranho. Ele não falava nada e eu também não puxei conversa. Depois de alguns minutos, resolvi quebrar o gelo. "Tá vindo de onde?" Jonas demorou a responder. "De casa." Aquela resposta me incomodou. Não porque fosse estranha, mas porque ele falou sem emoção nenhuma, como se tivesse decorado aquelas palavras. Continuei dirigindo, mas a presença dele me deixava inquieto. De vez em quando eu olhava pelo canto do olho e ele estava encarando a estrada, imóvel. Foi então que percebi algo que fez meu sangue gelar. Seus pés estavam descalços. Aquela estrada era perigosa, cheia de buracos e pedras. Ninguém andaria quilômetros ali sem sapatos. Tentei não demonstrar que estava nervoso. Talvez fosse um andarilho. Talvez tivesse sido assaltado. Mas alguma coisa não fazia sentido. O silêncio na cabine ficou sufocante. Minhas mãos começaram a suar no volante. Eu precisava saber quem era aquele cara. "Tem família em Curitiba?" Jonas virou a cabeça lentamente para mim e sorriu. Tinha. Aquilo foi o suficiente. Uma onda de desconforto percorreu meu corpo e eu decidi que deixaria aquele homem no próximo posto de gasolina. Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, aconteceu algo que me fez quase perder o controle do caminhão. Jonas não estava mais lá. Em um piscar de olhos, ele havia sumido. Olhei para o banco do passageiro, olhei pelo retrovisor, olhei para os bancos traseiros da cabine. Nada. Um calafrio percorreu minha espinha e minha respiração ficou pesada. Eu não podia estar tão cansado a ponto de imaginar aquilo. Foi então que notei a sacola plástica ainda no chão da cabine. Com a mão trêmula, peguei a sacola e abri. Dentro havia um par de botas velhas e uma carteira de identidade. Meu coração disparou quando li o nome: Jonas Ferreira de Souza. Mas o que realmente me deixou sem fôlego foi a última informação na carteira. Data de falecimento: 14 de junho de 2021. Aquilo não fazia sentido. Meus olhos se arregalaram e uma sensação de terror tomou conta do meu corpo. Tremendo, joguei a sacola para fora do caminhão e pisei no acelerador. Mas o pesadelo não tinha acabado. O rádio começou a chiar sozinho. A música sertaneja foi substituída por um ruído distorcido, como se alguém sussurrasse no fundo. "Você me viu." O som era baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Meus olhos foram para o espelho retrovisor e eu vi. Jonas estava sentado no banco de trás da cabine. Ele não sorriu desta vez. Seus olhos estavam fundos, completamente negros. Sua pele estava pálida como um cadáver. Eu gritei e puxei o volante para o lado, fazendo o caminhão derrapar. Quase capotei. Quando olhei novamente, ele tinha sumido. O rádio voltou ao normal.
O silêncio dentro da cabine era absoluto. Meu coração martelava no peito e meu corpo inteiro tremia. Dirigi sem parar até o primeiro posto de gasolina. Quando desci do caminhão, minhas pernas estavam bambas. Fui direto até o frentista, um homem idoso de expressão cansada. Pedi um café forte e sentei numa cadeira de plástico, tentando recuperar o fôlego. "Tá tudo bem, parceiro?" ele perguntou. Olhei para ele, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Vi um homem na estrada. Peguei carona para ele, mas ele desapareceu dentro do caminhão. O frentista ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou e olhou para a estrada. "Você não é o primeiro", franzi a testa. "Como assim?" Ele coçou a cabeça, como se pensasse em como dizer aquilo. "Há uns 2 anos, um caminhoneiro atropelou um homem aqui perto, nesse mesmo trecho. O cara morreu na hora. Dizem que ele ainda tenta pegar carona para chegar em casa. Meu corpo inteiro ficou arrepiado. O nome dele era Jonas?" Perguntei com a voz falhando. O frentista me olhou nos olhos e apenas confirmou com a cabeça. Naquela noite, não voltei para o caminhão. Dormi ali no posto, em um colchão improvisado nos fundos. Desde então, nunca mais dirigi sozinho de madrugada naquela estrada. E se um dia você estiver viajando pela BR-116 e ver um homem pedindo carona, vestindo uma jaqueta escura e segurando uma sacola, não pare, porque ele pode já estar morto. Era quase meia-noite quando passei pelo último posto de gasolina antes do trecho perigoso. O frentista, um senhor de barba grisalha e olhar cansado, limpava o vidro do meu caminhão quando olhou para mim e disse: "Vai passar pela curva da morte a essa hora?" Eu ri, tentando fingir que não me importava. "Preciso seguir viagem, patrão. Tempo é dinheiro." Ele suspirou e parou o que estava fazendo. "Então escuta, se ver alguma coisa estranha na estrada, não para. Eu já tinha ouvido histórias. Diziam que uma moça tinha morrido ali anos atrás, atropelada por um caminhoneiro que não conseguiu frear na curva fechada. Desde então, motoristas relatavam ver algo na pista. Agradeci o frentista e segui viagem. Mas aquela conversa ficou martelando na minha cabeça. A chuva começou do nada assim que cheguei perto do trecho da curva. Gotas grossas batiam no para-brisa e o som do limpador era o único barulho dentro da cabine. Eu estava alerta. Meus faróis cortavam a escuridão, iluminando apenas o suficiente para que eu visse alguns metros à frente. Foi então que meu sangue gelou. No meio da estrada, parada bem no limite da curva, havia uma mulher. Ela estava descalça, vestindo uma camisola branca encharcada pela chuva. Os cabelos pretos caíam sobre o rosto. Ela não se movia. Pisei no freio com tudo. O caminhão derrapou, jogando água para os lados. Meus braços tremiam no volante. Quando finalmente parei, os faróis iluminaram a mulher de perto. Ela não estava, mas lá minhas mãos estavam suadas. Olhei pelo retrovisor, pelo para-brisa, nada. Tentei me convencer de que era o cansaço, de que minha mente estava pregando peças. Mas então, um som veio de dentro da cabine. Toque, toque, toque. Era um som molhado, como se algo estivesse pingando no banco do passageiro. Meu coração disparou. Lentamente, virei a cabeça e lá estava ela, sentada ao meu lado. A roupa pingava lama, o rosto ainda coberto pelo cabelo, mas eu podia sentir. Ela estava olhando para mim. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo não respondia. O caminhão estava parado e a chuva batia forte no teto da cabine, mas dentro tudo parecia silencioso demais. Então ela falou, uma voz fraca, arrastada, como se viesse de um lugar muito distante. "Por que você não freou?" Minha respiração ficou presa na garganta. Eu não sabia o que responder. Não fui eu quem atropelou ela anos atrás, mas parecia que ela não se importava. Aos poucos, a cabeça dela começou a virar em minha direção. Primeiro devagar, depois mais rápido.
Quando seu rosto finalmente apareceu, meu estômago revirou. A pele estava cinza, enrugada, como se tivesse apodrecido na chuva. A boca estava entreaberta e os olhos eram negros, vazios. Por que você não freou? A voz agora parecia vir de todos os lados, e então ela sorriu. Meus instintos finalmente reagiram. Eu bati na porta da cabine e pulei para fora do caminhão, caindo com tudo no asfalto molhado. A água fria me trouxe de volta à realidade, e eu engatinhei para trás, olhando para a cabine. Ela não estava mais lá, mas a porta do passageiro ainda estava aberta. Eu não sabia se estava delirando, mas juro por Deus que vi pegadas molhadas descendo do caminhão e seguindo até a beira da estrada. Levantei, entrei no caminhão e acelerei como nunca antes. Não olhei pelo retrovisor. Não quis saber se ela estava ali. Dirigi direto até o próximo posto, onde estacionei e desabei na cadeira do restaurante. O dono do posto, um homem de meia idade, me viu suando e pálido e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo. Ele suspirou. Você viu ela, né? Meus olhos se arregalaram. Como você sabe, ele apontou para um canto do restaurante. Na parede havia uma foto antiga. Nela, uma jovem de cabelos longos e pretos sorria. O nome dela era Carla. Ela morreu na curva da morte há mais de 30 anos e desde então nunca foi embora. Engoli em seco. O que acontece com quem vê ela? O homem ficou em silêncio por um momento. Depois, falou algo que nunca mais esqueci. Tem gente que vê e nunca mais volta para aquela estrada. Mas tem outros que continuam ouvindo a voz dela, mesmo fora dali. Minha espinha gelou, paguei um café, tentei me acalmar e segui viagem. Mas o pesadelo não acabou ali. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas estranhas. O rádio do caminhão chiava sozinho no meio da noite. Às vezes, quando eu passava por trechos vazios da estrada, via um vulto no banco do passageiro. Mas desaparecia quando eu olhava direto. O pior de tudo eram os sonhos. No meio da noite, eu sempre acordava com uma frase na cabeça. Por que você não freou? O tempo passou, mas nunca esqueci aquela noite. E se você for caminhoneiro e algum dia precisar passar pela curva da morte, lembre-se do aviso. Se ver algo na estrada, não pare, não olhe, apenas siga em frente, porque algumas almas nunca deixam a estrada. Ser caminhoneiro significa passar muito tempo sozinho. Você se acostuma com o isolamento, com as noites intermináveis, com a estrada escura e vazia. Mas existem coisas que você nunca consegue acostumar, coisas que não deveriam estar lá. Essa história aconteceu comigo há 6 anos, em uma viagem que fiz de São Paulo até o estado do Amazonas. Era um trajeto longo, cortando estradas praticamente abandonadas. Eu já tinha dirigido por mais de 10 horas. Meus olhos ardiam de cansaço e eu sentia meu corpo pesado. O rádio só pegava estática. E a única coisa que iluminava o caminho era a lua cheia, pendurada no céu como um olho pálido me observando. Foi então que a vi. Uma mulher caminhava no acostamento, sozinha, no meio do nada. De início, não parecia nada demais. Pode ser que o carro dela tenha quebrado, ou que fosse uma daquelas mochileiras malucas. Mas conforme me aproximei, algo me incomodou. Ela usava um vestido branco longo, sujo e rasgado, e andava descalça. Seus cabelos escuros e desgrenhados caíam sobre o rosto, e ela parecia não ter pressa. Meu instinto dizia para não parar, mas meu lado humano me venceu. Diminuí a velocidade e parei o caminhão ao lado dela, abrindo a janela. Ei, moça! Você precisa de ajuda? Ela parou de andar. Devagar, muito devagar, ela virou o rosto para mim. E foi aí que eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Seus olhos eram totalmente pretos, sem pupilas, sem branco. Apenas 2 buracos escuros, refletindo a luz da lua. A mulher abriu um sorriso largo demais, como se a pele do rosto estivesse esticada ao máximo.
Me leva até em casa? A voz dela saiu baixa, distorcida, como se estivesse sendo sussurrada dentro da minha cabeça. Meu coração disparou. Onde é sua casa? Perguntei, sentindo a garganta seca. Ela levantou a mão e apontou para a frente. Só siga da estrada. Cada parte do meu corpo gritava para eu dar o fora dali, mas eu não conseguia me mexer. Era como se algo me prendesse no assento. Então, antes que eu pudesse reagir, ela entrou na cabine. A porta nunca foi aberta. Ela simplesmente apareceu no banco do passageiro. Meu sangue gelou. Olhei para ela de relance. Estava sentada com as mãos no colo, a cabeça levemente inclinada, os olhos negros fixos na estrada. Ela não disse nada. Não se mexeu. Apenas estava ali. Minhas mãos tremiam quando segurei o volante. Liguei o caminhão e comecei a dirigir, com o coração batendo na garganta. A cada quilômetro que passava, eu tentava entender o que estava acontecendo. Eu estava sonhando, tinha dormido ao volante. O que diabos era aquela mulher? Eu não queria olhar para ela. Algo dentro de mim dizia que, se eu olhasse por muito tempo, eu nunca mais sairia dali. Apenas continuei dirigindo. De repente, o rádio ligou sozinho. A estática preencheu a cabine, mas aos poucos surgiu um som. Alguém estava sussurrando. Palavras desconexas, vozes misturadas. E então, no meio da confusão de sons, eu ouvi claramente: ele não devia estar aqui. Meus dedos apertaram o volante. Eu queria parar o caminhão, pular fora, fugir, mas meus pés pareciam colados nos pedais. A estrada continuava vazia e infinita. E então eu vi a casa, uma cabana de madeira podre e retorcida, com janelas quebradas e um telhado inclinado. Parecia abandonada há décadas. A mulher ao meu lado, até então imóvel, sorriu ainda mais largo. Chegamos. Meus dedos estavam tão rígidos que doíam. É aqui que você mora? Minha voz saiu trêmula. Ela me olhou pela primeira vez, desde que entrou na cabine. E eu senti que ia vomitar, porque agora seu rosto não era mais humano. A boca estava cheia de dentes pontiagudos. As gengivas eram pretas. E sua pele parecia puxada e fina demais, como se fosse um cadáver seco. Ela inclinou a cabeça para o lado. Não, mas é aqui que você vai morrer. Senti um peso nos ombros e olhei pelo retrovisor. E meu mundo desmoronou. O banco de trás da cabine estava lotado. Homens, mulheres, crianças, todos com os mesmos olhos negros, as bocas costuradas, as peles cinzentas e apodrecidas. Eles estavam sorrindo. Estavam chegando mais perto. O desespero tomou conta de mim. Pisei no acelerador com toda a força. O caminhão rugiu. Os pneus cantaram no asfalto e eu disparei para longe daquela casa maldita. Pelo retrovisor, vi a mulher, de pé no meio da estrada, me observando, os outros seres surgindo atrás dela, como sombras saindo da terra. Dirigi sem parar até o amanhecer. Quando finalmente parei em um posto, saltei da cabine e vomitei no chão. Meus membros tremiam. Meu corpo estava coberto de suor frio. Eu sobrevivi. Mas algo não estava certo. Quando olhei para o caminhão, vi algo escrito na sujeira da porta. A estrada sempre leva de volta. Larguei aquele trabalho no mês seguinte. Nunca mais dirigia à noite. Mas às vezes, quando estou sozinho, sinto que tem alguém no banco de trás, esperando. E eu sei que, um dia, eu vou acabar voltando para aquela casa. Se você é corajoso o suficiente, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas lembre-se, eles estão observando. A noite caía como uma manta escura e pesada sobre a BR-101, Expedito. Um caminhoneiro experiente dirigia pela estrada deserta há horas. As luzes do seu caminhão pareciam uma lâmina fraca, cortando a escuridão infinita, como se a BR tivesse engolido qualquer outra forma de vida. Ele sentia um cansaço que não conseguia ignorar, mas a necessidade de completar a viagem o mantinha alerta. Sabia que o destino estava a muitos quilômetros de distância e o pagamento da carga dependia de sua chegada.
Era uma noite estranhamente silenciosa. O vento que costumava sussurrar na BR parecia agora estar aguardando algo. A sensação de desconforto se arrastava pela pele de Expedito, um pressentimento de que não estava sozinho, mesmo que a estrada à frente estivesse deserta. Olhou para o relógio. Era tarde e ele já tinha viajado mais de 300 quilômetros. Os faróis do caminhão estavam fracos e a luz mal conseguia alcançar o horizonte. Cada quilômetro percorrido parecia aumentar a tensão. De repente, Expedito avistou algo no caminho. Uma forma escura, imóvel, à beira da estrada. Algo estava errado. Quando se aproximou, a figura tomou forma. Um carro parado, abandonado no meio da estrada. Mas não era apenas isso que o incomodava. A porta do passageiro estava aberta. Ele freou bruscamente, seu coração acelerando. A BR-101 era vasto e inóspito. E ver um carro assim, tão distante de qualquer cidade ou sinal de vida, parecia surreal. Expedito não sabia o que fazer. Parte dele queria continuar, ignorando o que poderia ser um simples carro quebrado, mas outra parte, uma sensação estranha e crescente de que algo não estava certo, o fez parar. Ele desligou o motor, o som do caminhão cessando imediatamente, deixando a BR-101 em um silêncio opressor. A escuridão parecia engolir tudo ao redor. Ele respirou fundo e, contra sua vontade, se aproximou do veículo. O carro estava parado de forma estranha, como se alguém o tivesse deixado ali às pressas. O banco do passageiro estava reclinado e a porta aberta dava a impressão de que a pessoa tinha saído rapidamente, como se tivesse sido apanhada de surpresa. Ele olhou para dentro, mas o interior estava vazio, exceto por alguns papéis espalhados e uma garrafa de água quase vazia. Mas então ele notou algo ainda mais perturbador. O cheiro. Um odor de mofo e algo mais. Algo pungente, quase metálico, que fazia seu estômago revirar. A porta do carro estava estranhamente entreaberta, mas nada parecia ter sido roubado. Apenas um vazio inquietante. Ele pensou em se afastar, mas seus pés estavam paralisados, como se algo o mantivesse ali. Ele olhou para o céu, mas as estrelas estavam bloqueadas por nuvens pesadas, tornando o cenário ainda mais sombrio. Foi quando ouviu o som, um estalo vindo das sombras à distância. Algo se movia no meio do mato. Expedito congelou. Suas mãos tremiam ao redor do volante enquanto ele tentava, sem sucesso, localizar a origem do som. Mas ele não podia ficar ali para sempre. Um calafrio percorreu sua espinha e o desejo de sair daquele lugar cresceu como um instinto. Ele deu um passo atrás, mas antes que pudesse entrar no caminhão, algo mais o atraiu. O porta-malas. Algo no fundo de sua mente dizia para não abrir, mas ele não conseguiu ignorar. Se havia algo ali, ele precisava saber o que era. Ele se aproximou do porta-malas com cautela, seus passos pesando no chão quente da BR. Quando o abriu, seu coração quase parou. Dentro do porta-malas havia sacos de lixo, mas não eram sacos comuns. Eles estavam rasgados com vestígios de sangue e terra. O cheiro era insuportável, mais forte agora, como se uma mistura de podridão estivesse emanando de dentro. Mas o que mais fez Expedito suar frio foi o que estava sobre os sacos. Uma corda grossa, amarrada em um nó apertado. Ele imaginou por um segundo o que isso poderia significar. O que alguém faria com uma corda no meio da estrada? E por que ela estava ali, em um carro aparentemente abandonado? O medo se apoderou dele como um fantasma, a sensação de estar sendo observado. O vento soprou com mais força, como se estivesse sussurrando algo em seu ouvido. A BR agora parecia vivo, e Expedito sentia que as sombras estavam se movendo ao seu redor. Um estalo mais alto surgiu no matagal próximo, seguido por um sussurro, baixinho, quase inaudível, mas que fez seus cabelos se arrepiarem. Ele não estava sozinho.
De repente, ele não podia mais aguentar. O instinto de sobrevivência o fez agir sem pensar. Com as pernas trêmulas, ele correu de volta para o caminhão, entrou apressado e ligou o motor. Seus olhos estavam fixos na estrada, mas a sensação de que algo estava observando-o, escondido nas sombras, o fez acelerar. O caminhão rugiu na estrada deserta e ele não olhou para trás. O motor do caminhão roncava forte na imensidão da estrada. A noite era escura, sem lua, sem estrelas. Apenas o asfalto se estendendo infinitamente à frente, iluminado pelos faróis amarelados. Gilson apertou o volante com força, sentindo o cansaço pesar nos ombros. Caminhoneiro há mais de 20 anos, já havia visto de tudo nas rodovias. Acidentes, assaltos, estradas que pareciam engolir homens e veículos sem deixar rastros. Mas havia algo nessa viagem que o incomodava. A estrada estava silenciosa demais. O rádio CB estava mudo. Nem um chiado, nem uma voz distante de outro caminhoneiro. Era como se estivesse dirigindo por um mundo morto. Então, viu um homem à beira da estrada acenando. Gilson franziu a testa. O sujeito vestia roupas escuras e desgrenhadas, e sua pele era pálida demais, quase refletindo a luz dos faróis. Ele não parecia apressado nem desesperado. Apenas ergueu a mão, num gesto estranho, vagaroso. Gilson passou direto, não pegava carona, ainda mais naquele horário. Seguiu viagem, mas um arrepio subiu-lhe pela nuca. 10 minutos depois, o sangue gelou em suas veias. O homem estava lá de novo, o mesmo homem, na mesma posição, acenando. O caminhoneiro engoliu seco. Olhou pelo retrovisor, tentando encontrar alguma explicação lógica. Nenhuma. Não havia carros, trilhas, nada. Era impossível ele ter chegado ali antes do caminhão. Gilson apertou o pé no acelerador. Os pneus cantaram no asfalto e a paisagem correu mais rápido ao redor. Mas o desconforto não passou. O medo crescia em seu peito como um peso sombrio se espalhando por suas entranhas. E então, pela terceira vez, lá estava ele, o mesmo homem, acenando. Gilson praguejou. Isso não era normal, isso não podia ser. Seguiu, sem olhar diretamente para a figura, os olhos cravados na estrada. Mas algo começou a mudar ao seu redor. A cabine ficou mais fria. O motor roncava de forma estranha, engasgando de leve, como se o caminhão estivesse lutando contra alguma coisa. E então, do rádio CB, veio um som, uma respiração, longa, ofegante. Gilson sentiu o suor escorrer pela testa, pegou o rádio com a mão trêmula. Quem tá na escuta? Até que a respiração do outro lado parou e uma voz sussurrou. Você já passou por aqui antes. Gilson sentiu um gelo percorrer sua espinha, olhou pelo retrovisor e seu coração quase parou. O homem estava lá, dentro do caminhão, sentado, no banco do passageiro. O rosto pálido e retorcido num sorriso impossível. Os olhos negros como um buraco sem fundo. O caminhão tremeu, os faróis piscaram. A estrada pareceu se esticar, se contorcer como um pesadelo sem fim. O velocímetro girava descontrolado e Gilson sentiu a cabine ficar menor. O ar mais denso, como se algo invisível estivesse o esmagando. O homem virou a cabeça lentamente para ele, os ossos estalando, e sussurrou. Dessa vez, você não vai escapar. Gilson gritou, o caminhão derrapou. As luzes apagaram. E então, quando encontraram o veículo ao amanhecer, estava intacto, estacionado no acostamento. Mas Gilson não estava lá. O caminhão rasgava a estrada deserta, iluminando com seus faróis a linha fina de asfalto que se perdia na escuridão infinita. O rádio, sintonizado em uma estação de AM, chiava uma música antiga, misturando-se ao rugido monótono do motor. Miguel, um caminhoneiro experiente, apertou as mãos calejadas no volante.
Já passava das 2 da manhã e ele ainda tinha muitas milhas pela frente. Foi então que a viu. Uma mulher solitária à beira da estrada, vestida com um longo vestido branco que se agitava na brisa noturna. Ela ergueu uma mão, pedindo carona. Miguel hesitou por um instante. A estrada era perigosa e ele nunca costumava pegar estranhos. Mas algo na fragilidade daquela mulher o fez reduzir a velocidade. Ela subiu na cabine sem dizer uma palavra. Apenas sentou-se e encarou a estrada à frente. Seu rosto era pálido, os olhos fundos e opacos. Miguel tentou puxar conversa. "Tá indo para onde, moça?" Ela demorou a responder. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Para casa, o silêncio que se seguiu pareceu estender-se por quilômetros. A presença dela era estranhamente fria, e o ar dentro da cabine parecia ter ficado mais denso. Miguel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas seguiu dirigindo. A cada curva da estrada, a escuridão parecia engoli-los um pouco mais. Miguel começou a notar algo estranho. Pelo retrovisor, via sombras movendo-se ao longe, mas toda vez que virava a cabeça para olhar diretamente, não havia nada. Um calafrio lhe tomou o corpo quando percebeu que a mulher agora estava olhando diretamente para ele, com um sorriso sutil e gelado. "Você já passou por aqui antes, não é?" Ela perguntou, a voz carregada de uma familiaridade inquietante. Miguel franziu a testa. "Não, pelo menos acho que não." A mulher inclinou-se ligeiramente para mais perto dele. "Você passou sim, mas não lembra. Poucos lembram." A tensão apertava o peito de Miguel como uma mão invisível. O rádio começou a chiar com mais intensidade e por um segundo ele pensou ter ouvido um sussurro. Olhou novamente para a mulher, mas ela não estava mais ali. O banco ao lado estava vazio. O caminhão engasgou e os faróis piscaram. O desespero tomou conta de Miguel enquanto tentava controlar o veículo. Quando finalmente conseguiu parar no acostamento, saiu apressado, o coração martelando. Olhou em volta. Nada além do silêncio sepulcral da noite. Foi então que notou um portão de ferro enferrujado ao lado da estrada, meio escondido pelo mato alto. Uma placa de madeira desgastada balançava no vento. Cemitério Municipal da Boa Esperança. Sangue gelou em suas veias. Voltando-se para a cabine do caminhão, viu algo que o fez prender a respiração. No banco do passageiro havia um lenço branco dobrado com bordas rendadas. Ele tinha visto aquele lenço antes, em um túmulo, muitos anos atrás, quando era jovem e visitara um cemitério após um acidente. Miguel engoliu seco e recuou um passo. O rádio, que antes chiava, agora soltava palavras soltas, como se alguém sussurrasse do além. "Bem-vindo de volta." O vento soprou forte, e por um breve instante, Miguel teve certeza de que viu a mulher parada entre os túmulos, sorrindo. Seus olhos eram apenas sombras profundas. Sem pensar duas vezes, ele correu de volta para o caminhão e girou a chave. O motor rugiu, e ele partiu dali o mais rápido possível, sem ousar olhar para trás. Mas no fundo de sua mente, sabia que aquilo não tinha acabado, porque ele finalmente lembrava, e o passado sempre encontra um jeito de voltar.